possa contribuir também nesse momento com esse projeto Pegando Segurança. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Estou meio adoentado aqui, por isso que minha voz está assim, né? Eu estive essa semana por meio das escolas, né? Por meio do Departamento de Educação, indo em alguns lugares para falar a respeito do Quebrando o Silêncio. E eu gostaria de falar um pouquinho da minha percepção sobre isso, não entrando muito no tema da pregadora da manhã. Eu acho que ela vai ter uma explanação um pouco mais abrangente. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha percepção sobre isso. O material que vocês receberam, existe um dado muito importante que nos faz ficar mais atentos a essa questão. O material diz que apenas 10% das pessoas são violentadas. Apenas 10% das pessoas são violentadas. Fazem algum tipo de denúncia e levam adiante algum tipo de trauma ou situação que estão vivendo. Nós temos 90% das pessoas que passam por situação de violência que não estão falando, que não estão compartilhando. Isso é muito grave, porque principalmente de abuso e violência estão próximos. Isso faz com que as pessoas fiquem tão marcadas e tão amedrontadas a ponto de guardarem isso para si. E aí que a gente tem tantos prejuízos no desenvolvimento da personalidade. Existem outras formas de violência que nós também precisamos tocar, como igreja, como escola e como lugares de debate. A campanha foca principalmente no abuso sexual, mas nós precisamos nos lembrar que a violência às crianças e adolescentes não são só de cunho sexual. Nós temos a violência psicológica, o sofrimento, a humilhação, as palavras que são ditas. Você não vale nada, você devia ir embora dessa casa, né? Você é um pra nada, ninguém gosta de você, eu só pari você. Existem pessoas que ouvem isso dentro de casa. Imagina uma criança ouvir uma mãe, ou um pai, ou um avô dizer que a pessoa nasceu e não faz sentido, não faz diferença dentro de casa. São formas de violência psicológica e nós temos que pensar no que nós estamos falando para as crianças e para os adolescentes. Além da violência psicológica, nós temos outra forma de violência que a campanha também abarca, né? Que é a violência física. E isso é pior que dentro da igreja. Porque nós temos pais que espancam os filhos. Não é palmadinha, palmadinha dos dois. Alguma coisa lá, quando a criança é bem pequena, ainda faz sentido. Mas nós temos pais, os filhos crescem e espancam os filhos para tentar dominar os filhos. Então, não, eu estou educando meu filho. Não está educando ninguém. Isso é violência contra a criança e adolescente. Ter coragem para falar isso. Existem várias campanhas do ECA, né, ou dos conselhos tutelares, ou dos CRAS, dos CRES, que falam sobre esse tipo de violência, né, e nós temos às vezes o discurso de que nós estamos, eu estou educando meu filho. Existe a educação e existe a violência. Nós precisamos entender, aprender a diferenciar as coisas. Não podemos usar de nenhuma forma de violência para a educação, porque isso, de certa forma, contribui para vários prejuízos no funcionamento da personalidade. E voltando para a violência sexual, eu até conversei com os alunos, principalmente sobre o que causa na vida das pessoas, né? E eu já conversei com pessoas que passaram por situações semelhantes. E, irmãos, é um sofrimento tão grande, é um sofrimento tão intenso, que
às vezes as pessoas até se confundem em relação ao que elas são, a quem elas são. A violência sexual, as formas de violência em geral, deixam marcas tão profundas que as pessoas às vezes se perdem delas próprias. E aí nós temos vários fatores que podem acontecer, vários outros sintomas, né? Ou forma de sintomas. Nós temos ansiedade, nós temos depressão, nós temos a tendência suicida, a automutilação. A campanha do ano passado falou sobre a tendência suicida. E nós não podemos falar sobre o suicídio sem abordar os fatores que podem causar esse tipo de sintoma na sociedade. Então é por isso que a campanha este ano vem falar principalmente das formas de violência às crianças e aos adolescentes. Nós precisamos fazer um grande movimento de força, de coragem, ou com coragem, para que as nossas comunidades, os lugares onde nós estamos, sejam lugares livres da violência contra as crianças e os adolescentes. Nós precisamos ensinar o amor, o respeito, a tolerância. Nós precisamos ser multiplicadores desse tipo de conhecimento que a igreja está divulgando. Portanto, eu peço a vocês, leiam esse material. Divulguem, entreguem. Se tem alguém que passa por uma situação assim, que violenta os filhos, que humilha, entreguem o material, né? Como quem não quer nada. Tentem enviar alguma mensagem para famílias assim. E por último, eu gostaria de falar às pessoas que podem ter passado por alguma situação assim, ou que conhecem alguém que podem ter passado por alguma situação assim. Nós precisamos de 3 mecanismos principais para poder lidar com situações de violência. O mecanismo principal é falar, é colocar para fora. Gostaria de encorajar as pessoas que ou passaram por situações assim, ou conhecem alguém que passaram por uma situação assim. Nós precisamos colocar para fora, porque as coisas que nós guardamos para si, elas não têm nenhuma finalidade a não ser afetar nós mesmos e destruir aos poucos o que nós somos, né? Existem algumas pessoas que às vezes eu converso, né, em atendimento e falam assim: meu Deus, eu tenho que falar de novo o mesmo assunto. E falo o mesmo assunto de novo, né? E na outra semana falo o mesmo assunto novamente, o mesmo assunto de novo. E eu sempre digo, cada vez que você repete o mesmo assunto, que você coloca para fora, você está se curando, você está se livrando de tantos sentimentos negativos. É impossível esquecer uma situação de violência, mas é possível que através do debate, da exposição, as pessoas possam se curar de determinados sintomas e sentimentos. A segunda instância da cura, nós nunca podemos esquecer quem nós somos. E como eu falei para vocês, é muito comum que as pessoas que passam por situações de violência esqueçam delas próprias. Se percam, meu Deus, quem eu sou? Tenham crise de identidade, que nós falamos que os adolescentes muitas vezes têm. É comum que eles se percam. Mas é importante que existam momentos que a pessoa tenha de oportunidades para se lembrar dela mesma, né? Há um mês atrás, alguém chegou para falar comigo e falou assim: Eduardo, eu trouxe fotos de mim quando eu era adolescente. Eu queria compartilhar porque eu queria lembrar de mim antes. Porque às vezes eu me esqueço de quem eu sou, né? E é importante a gente ter essa noção, essa firmeza de quem nós somos. E por último, do lugar que nós vamos, do sentido da nossa vida, né? Eu fiz uma pesquisa de campo rápida na última campanha do Quebrando o Silêncio, né, com os adolescentes. Eu acho que eu até compartilhei isso com vocês aqui. Eu ficava perguntando para os adolescentes qual o sentido da sua vida na última campanha. Aí eles falaram assim: olha, eu gosto de jogar Free Fire, né? Eu gosto de jogar videogame o dia todinho, esse é o sentido da minha vida, né? Ou eu gosto de comer, sei lá, um hambúrguer lá do Burger King, né? Então, existem muitas formas de sentido que as pessoas estão desenvolvendo que, de certa forma, não ajudam a desenvolver mecanismos fortes para suportar grandes traumas ou grandes perdas. Então é preciso que nós pensemos sobre o sentido que as crianças e adolescentes têm para viver e o sentido que nós temos para viver também.
Porque quando as situações são muito difíceis e degradantes, nós precisamos ter um sentido, né? Lembrem, por exemplo, de Jó, aqui para terminar o exemplo, né? Jó, ele tinha um sentido da vida tão forte que ele perdeu toda a família, ele perdeu tudo que tinha, mas ele continuou firme, ele continuou forte, dando exemplos sobre superação. E é importante que qualquer pessoa que passe por situações de violência tenha um sentido para viver, porque é assim que nós nos livramos, é assim que nós superamos. Essa é a campanha do Quebrando o Silêncio, é uma campanha de todos nós. Todos nós podemos nos envolver, todos nós podemos multiplicar esse tipo de conhecimento. Muito obrigado, bom sábado a todos. Dançando. Bom dia. Vamos usar agora. Vamos aproveitar agora para usar o nosso talento, nosso dom, o dom de falar, para exaltar o nome do nosso Senhor por meio da música, amém? Vamos cantar Sal da Terra 486. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. Toda a igreja cantando. Seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Quero ouvir a igreja agora bem forte. Amém. E estamos aqui para dar sabor. Na terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. A igreja agora. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra.
Enquanto as mulheres fortes que comporão a plataforma se posicionam, cantemos desde Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Senhor Jesus, obrigado por estes momentos, obrigado por ser luz em nossas vidas. Prepara o nosso espírito para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa igreja está linda. Quem está aqui na frente tem uma imagem maravilhosa
com a presença de vocês. Nós agradecemos a cada um de vocês, tá? Por estar aqui hoje na casa do Senhor. E agora nós vamos cantar o hino, que é também do projeto Quebrando o Silêncio. Ele é um hino novo, mas nós vamos aprender e cantar juntos. A Dayana vai comandar aí. Nós vamos aprender mesmo, literalmente. Quando a vida estiver confusa, cheia de dor e solidão, Vamos lá, pessoal, vamos aprender. Errando que se aprende. socorro, peça por ajuda, creia na salvação. Sempre haverá outra mão amiga que encontrará a tua mão. Saiba que ainda existe amor na vida, sempre a solução. Quebre o silêncio, clame ao Senhor. Quebre o silêncio, peça amor. Não deixe a dor da opressão dominar. Saiba que Deus sempre pode ajudar. Quebre o silêncio da dor e viva feliz. Quando a vida estiver confusa, cheia de dor e solidão, peça socorro, peça por ajuda, creia na salvação. Sempre haverá outra mão amiga que encontrará a tua mão. Saiba que ainda existe amor na vida, sempre a solução. Quebre o silêncio, clame ao Senhor. Quebre o silêncio, peça amor. Não deixe a dor da opressão dominar. Saiba que Deus sempre pode ajudar. Quebre o silêncio da dor e viva feliz. Amém. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, falar com o nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, de joelhos prostrados no chão, Senhor. Somos pequenos demais, meu Deus, mas quando nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti, nós nos tornamos grandes. E é por isso, Deus, que nós Te buscamos a cada dia, porque nós precisamos de socorro. Nos ajuda, ó Deus, nos momentos difíceis, nas horas mais difíceis da nossa vida, Senhor. Nós temos a certeza que Tu estás do nosso lado para nos ouvir. Obrigado, Deus, porque as Tuas promessas são fiéis. Muito obrigado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas Provai falhas, e os vede. nossos pecados, ó Deus. E neste momento nos acolhe em Teus braços de amor. Continua conosco, Pai. Entrego em Tuas mãos neste momento a Tua serva que vai partilhar o pão da vida. Fica com ela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ouve-nos, Senhor, Santo e Salvador, inclina-te a ouvir e dai-nos tua paz. Provai e vede. História de hoje: os remédios de Jesus. Provai e vede. Nasci numa área História de hoje: sem muitas os remédios de oportunidades para uma Jesus. boa formação acadêmica.
Entretanto, desde criança aprendi com os meus pais que, para vencer na vida, eu deveria estudar todos os dias. Eu nasci numa área rural, sem muitas oportunidades para uma boa formação, mas gostava de ler, pintar meus desenhos. Entretanto, desde criança aprendi com os meus pais que, para vencer na vida, eu nasci numa área rural, sem muitas oportunidades para uma boa formação acadêmica. Entretanto, desde criança aprendi com os meus pais que, para vencer na vida, eu deveria estudar todos os dias. Eu não entendia muito, mas gostava de ler, pintar meus desenhos e sempre escutava os conselhos da minha mãe. Eu sou Jesus Islas e esta é uma parte da minha história. O tempo passou, eu me casei, tive 2 filhos e fiz um curso técnico em farmácia. De um grande número de candidatos, onde só tinha 5 vagas, fui aprovado para trabalhar no hospital de Ventanilha, em Lima, Peru. O emprego era uma garantia de segurança para minha família, mas eu sonhava em ser um profissional reconhecido na área e conseguir uma melhor remuneração salarial. Por isso eu entrei na universidade e depois de muita luta e sacrifício, eu me formei como químico farmacêutico. Durante os anos em que eu estudei e trabalhei, a minha chefe superior sempre me observava. Eu podia perceber nos olhos dela certa preocupação com o fato de eu estudar para conseguir um posto melhor no hospital. Ela estava realmente incomodada e veio falar comigo em várias oportunidades. Olá, doutora, precisa de algo? Por que você está estudando tanto? Eu sempre te vejo lendo seus livros nas horas vagas. Por quê? Aqui no hospital, você será sempre um técnico, estudando ou não estudando. Para mim, você nunca será um profissional. Ela sempre tentava me desanimar. Mas eu contava com Deus para todos os meus problemas e tentava não me abater com suas palavras negativas. Não passou muito tempo, até que o Ministério da Saúde pediu que todos aqueles que tivessem um título profissional se inscrevessem para mudar de categoria. Então eu me inscrevi e pedi para o Senhor me ajudar naquela situação. Curiosamente, a resposta de Deus chegou através das mãos da minha chefe e foi colocada na parede da sala na minha frente. Publicação de resultados finais do pessoal que terá acesso à mudança vocacional e plano de carreira do Hospital de Ventanilha. Fred Jesus Islas Quispe. Esse sou eu, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Hoje, além de trabalhar como profissional químico do hospital, minha esposa e eu temos uma farmácia que atende a comunidade próxima da nossa casa. Incentivado por meus pais desde criança, eu continuo estudando. Atualmente eu estou cursando o 1º ano de medicina. A igreja é tudo para a nossa família. Eu trabalho como diácono, recebendo os dízimos e ofertas. Minha esposa usa seu talento para louvar o Senhor por meio de sua voz. Podemos dizer que juntos somos muito abençoados por Deus.
Sobre minha história, há um versículo bíblico que pode descrever o que aconteceu comigo. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão como as águias, correrão e não se estafarão, caminharão e não cansarão. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa... Vamos devolver aquilo que pertence a Deus, demonstrando assim a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, continua fazendo e ainda fará. Os diáconos têm a oportunidade. Chuvas de bênçãos, 159. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quando somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quando somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Bom Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre em relação aos seus filhos. Queira, ó Deus, abençoá-los nesta manhã, de forma muito especial, os doadores, aqueles que devolveram o que te pertence, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa o teu povo, a tua igreja que está neste momento presente aqui, em nome de Jesus. Amém.
Feliz sábado. Que bom, né, que nós estamos aqui mais um sábado especial para nós ouvir as historinhas, né? Olha esse painel como tá bonito, não tá? A letra bonita, tá bonito, mas também tá triste. Sabe por quê? Olha o ursinho ali, ó. Ele tá com um curativozinho na cabeça, né? Mas brinquedo não se fere, não é verdade? Brinquedo não se fere, não se fere. Mas quando nós vemos o brinquedo, a gente lembra de quê? De criança. E criança, sim, se machuca, fica ferida. Então, por isso que a gente fica triste, porque lembra de criança ferida, né? E isso faz a gente pensar que em algum lugar uma criança está sendo machucada, né? Ou foi machucada, ferida, né? E hoje é a campanha do Quebrando o Silêncio. Então, a nossa história hoje vai ser diferente. Mas, como todas as histórias, eu preciso da atenção das crianças para ouvir a história bem direitinho, tá? O título da nossa história é Nina, a garota do guarda-chuva cor-de-rosa. A história conta que Nina era uma menina muito feliz, alegre, brincalhona. Ela amava pegar seu guarda-chuva e cantarolar todos os dias. Ela pegava seu guarda-chuva e cantava, e era muito brincalhona. E ela ficou conhecida como a menina do guarda-chuva cor-de-rosa. E um dia, como de costume, os amigos de Nina passaram na casa dela para irem juntas para a escola. E quando chegaram lá, Nina já tinha ido. E foi muito estranho, porque ela sempre esperava para irem junto. Quando eles chegaram lá, perceberam que Nina estava no cantinho, assim, caladinha, triste. Aí foram lá, né? Nina, você não esperou a gente hoje? Algo aconteceu? Nina respondeu, não, nada. Não aconteceu nada. E tristezinha, né? E a professora também foi lá, perguntou ela, porque ela estava triste e chorando. E a professora disse, Nina, posso ajudar você? Alguma coisa aconteceu? E ela falou, não, professora, nada. E saiu correndo, chorando. E a professora estranhou. E Nina insistiu para ela contar, mas Nina disse que não podia contar. Perdão, os amigos de Nina insistiam. E Nina falava que não podia contar, porque era um segredo. Mas Nina tinha uma amiga chamada Lala, que gostava muito dela. E um dia, Lala resolveu seguir Nina. Depois da escola, seguiu ela. E Lala percebeu que Nina entrou dentro de uma casa bonita, que tinha muitos doces, muitas coisas gostosas que criança gosta, né? E Lala entrou também, ficou seguindo Nina e olhou no interior daquela casa, muito bonita, muitas coisas que chamavam a atenção de uma criança. E Lala foi seguindo, da maneira que Nina entrava, Lala também ia entrando. E de repente ela empurrou uma porta e lá naquele cômodo, no cômodo daquela casa, estavam 2 homens maus, tirando foto de Nina sem roupa. Que coisa horrível, né? Então, Lala decidiu convencer Nina que elas tinham que procurar um adulto e contar tudo aquilo. Mas Nina tinha muito medo, chorava, dizia que não podia contar, porque aqueles homens maus falaram para ela que ali era um segredo. Mas Lala convenceu Nina de contar. Então, elas contaram para a professora, que contaram para os pais. Sabe, crianças, hoje, no dia de hoje, tem muitas crianças por aí que não estão felizes como vocês estão, porque em algum lugar alguma criança foi machucada, ferida, ou pode ainda estar sendo machucada e ferida.
Então, se vocês conhecerem algum amiguinho que está passando por isso, não se calem, não guardem segredo. Procurem um adulto e contem. Não pode ser para qualquer pessoa. Tem que ser para um adulto que você sabe que é uma pessoa responsável, que se importa com você e vai tomar providência para proteger você. Então, não se cale. Se você conhecer alguém que passa por isso, quebre o silêncio e conte para um adulto. A história conta que Nina e Lala, depois de falar para a professora falou para os pais de Nina que falaram para a polícia, e a polícia, então, fez o quê? Prendeu aqueles homens maus, e Nina pode voltar a ser uma criança feliz. Amém? Então, não vamos esquecer nunca de quando a gente puder fazer alguma coisa para evitar que um amiguinho passe por esse tipo de sofrimento, a gente faz. Contando para um adulto, não fique com medo, nunca. Conte para um adulto, porque só assim o sofrimento vai acabar e tudo vai ficar bem de novo. Que Deus abençoe todas as crianças e proteja cada uma. O Erivelto vai colocar uma musiquinha agora e eu convido a igreja para cantar junto com a gente. Ouve aqui com atenção, meu amiguinho. Deus criou seu corpo com muito carinho. Não deixe que ninguém te toque de um jeito anormal. Corre, conta tudo para alguém especial. Ouve aqui com atenção, meu amiguinho. Deus criou seu corpo com muito carinho. Não deixe que ninguém te cause dor, vergonha ou algo mal. Corre, conta tudo para alguém especial. Deus te fez para sorrir e rir, não pra chorar. Só pra sorrir e rir, e se alegrar. Ouve aqui com atenção, meu amiguinho. Deus criou seu corpo com muito carinho. Não deixe que te toquem bem aqui e ali. Corre, conta tudo para alguém especial. Deus te fez para sorrir e rir, não pra chorar. Só pra sorrir e rir, e se alegrar. Deus te fez para sorrir e rir, não pra chorar. Só pra sorrir e rir, e se alegrar. Amém? Vamos fechar o olho agora e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, te louvando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigado pela vida de cada criança. Pai, abençoa cada uma, onde quer que se encontre, livra-os das pessoas maus, Senhor. Não permita que ninguém faça mal a nenhum desses pequeninos. Abençoa cada uma aqui, cada família representada. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos sentar com o papai e a mamãe. Irmãos, quero aqui apresentar a nossa pregadora desta manhã, é a Mônica. Ela é a esposa do tesoureiro da missão e com ela está a palavra. Obrigada, irmã. É um privilégio poder estar aqui com vocês e agradeço o convite
já pela segunda vez de estar aqui com vocês, né? Porque da primeira vez eu estive com as mulheres ali no lançamento do Mulher Mais Forte, né? Fitness. E hoje aqui com vocês, mas eu vou pedir para as minhas amigas sentarem para cá, que fica melhor, que a gente vai passar algumas imagens e aí vai ficar melhor de vocês poderem acompanhar. Mas eu estava aqui, quem me conhece já sabe que eu sou meio chorona, né? E eu vendo aqui o olhar dos meninos para a música, eu fiquei emocionada, porque assim, quem tem filhos sabe o medo que a gente tem de alguém tocar mal. E quando o assunto permeia, a gente fica mais preocupado ainda, porque a gente fica mais alarmado ainda. Mas a gente ora e pede ao Senhor que proteja. Todos os dias eu acordo, abro o olho, Senhor, protege minhas filhas. Porque a gente ensina, mas como nós bem sabemos, o inimigo ele não se apresenta como ele é. Ele se apresenta ali iludindo, enganando, assim como os abusadores, que é o tema deste ano do Quebrando o Silêncio. Alguém aqui não sabe qual que é o objetivo principal do projeto do Quebrando o Silêncio, ou todo mundo já conhece? Que bom que todo mundo já conhece. Então, sinal de que todo mundo está engajado, ou pelo menos deveria, no projeto que a Igreja Adventista já vem desenvolvendo há 17 anos, em todos os países da América do Sul, em que o projeto é desenvolvido. Então, é importante que todos nós, enquanto membros, líderes, pais, estejamos envolvidos, porque só o pastor ou só o líder, ele não vai conseguir alcançar toda uma comunidade como toda a igreja consegue se todo mundo estiver engajado. Mas, conseguiu? Isso. O que nós temos para falar com vocês hoje, conversar um pouquinho, é sobre um grito de restauração. A nossa sociedade hoje, ela está doente. Está uma sociedade em que a gente não tem tempo para nada. Ou alguém aqui tem tempo de sobra? Eu acho difícil. A gente já acorda de manhã acelerado, não é verdade? Às vezes já acorda atrasado. Já é correndo, já é se arrumando, não dá tempo de comer, mal dá tempo de deixar o menino na escola, volta para o almoço quando pensa que não. Meu Deus, meu dia devia ter 25 horas, porque 24 não está dando. Não é isso? E a sensação que nós temos é de que hoje se corre muito mais do que antigamente. Essa semana alguém disse, mãe, eu acho que a gente está correndo mais do que antigamente. Eu digo, mas está. As horas estão passando mais rápido porque as atividades, cada dia que passa, estão aumentando. E a gente, cada dia mais, está se envolvendo em um número maior de atividades e acaba esquecendo o grande conflito em que nós estamos envolvidos. E nós não podemos esquecer. Porque o nosso objetivo maior nessa terra deve ser exatamente de vencer o mal que tenta nos assolar a todo instante, porque nós pretendemos alcançar uma eternidade ao lado do Senhor. Então, nós precisamos compreender de fato esse contexto em que nós estamos inseridos, que é o conflito entre o bem e o mal. E nós esquecemos muitas vezes que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Vem dizendo para a gente o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, já no verso 27. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Algumas pessoas costumam dizer assim, o ser humano não vale nada, né? Quando alguém morre, aí o pessoal diz assim, o ser humano não vale nada, vai, enterra depois, estraga tudo, não vale nada. Eu nunca gostei dessa frase, ela sempre me incomodou. E aí, lendo mais atentamente, eu fui perceber que de fato não funciona assim. Nós fomos formados à imagem e
e semelhança de Deus. Como assim a gente não vale nada? Nós valemos muito. Valemos tanto que Deus deu o seu próprio filho para morrer por nós. Então, eu não gosto de dizer essa frase, que a gente não vale nada. Eu acho que nós devemos procurar fazer jus ao privilégio que nós temos, porque foram criados vários seres, mas somente nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O problema é que nós estamos desvalorizando aquilo que foi criado, o propósito com o qual nós somos criados. Lá em Jeremias 17:9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença incurável. Quem é capaz de compreender? Só Deus, não é verdade? Só Deus é capaz de compreender. Olha aí, como eu estava falando, da sociedade moderna cheia de compromisso, e nós estamos cada dia mais envolvidos nisso. Olha o que a irmã White diz. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem o pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Os prazeres do mundo, as preocupações, as perplexidades e as tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias falhas e imperfeições, todas essas coisas são por ele utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Não se deixe enganar por esses ardis. Devemos ter esse cuidado, tá? De não permitir que os enganos de Satanás venham a ludibriar nossa mente, tirando o nosso foco do que de fato precisamos ter. No tempo do fim, nós teríamos características do mal. Vamos ler lá em 2 Timóteo 3, para nós vermos essas características. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler aí até o verso 4. 2 Timóteo, capítulo 3. Esse capítulo todo vem falando sobre os males e as corrupções dos últimos dias. E a partir do verso 1 diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí segue uma lista de adjetivos ainda do que nós temos de características do mal. E esses são comportamentos que se tornam tão naturais, têm se tornado tão naturais nos dias de hoje, que ninguém está percebendo que isso aí acaba se configurando em abuso. Eu estava comentando essa semana, até com o Eduardo, que muitas vezes o tema a gente chama atenção para o tema, por quê? Porque tem muita gente que passa pela situação de abuso, mas nem sabia que se caracterizava um abuso. Porque o abuso, muitas vezes, ele não chega de fato a concluir-se com a violência física. Ele pode chegar apenas à instância do abuso psicológico, não alcançar o abuso físico. E aí as pessoas não têm noção e não conseguem se defender ou ajudar aqueles que estão passando a se defender. A forma como a ciência e a sociedade conceituam o abuso infantil na atualidade é bem semelhante a essas características que nós lemos há pouco. Agressivo, impulsivo, ingrato, aquelas pessoas desobedientes aos pais, blasfemadores, entre outras coisas. Você pode ver, tudo que está escrito aqui, se você fosse analisar direitinho a vida de algum abusador, alguma dessas características você iria encontrar. Pelo menos uma você iria encontrar como característica desses abusadores. Tem mais aí os avarentos, né? Olha só, o conceito de abuso infantil é definido como qualquer forma de violência física ou emocional e psicológica, maus tratos, negligência ou algum tratamento negligente, exploração comercial, sexual ou outro tipo de assédio, que resulta em danos reais ou possíveis à saúde,
à sobrevivência, ao desenvolvimento e à dignidade da criança. Então, a gente tem que estar atento ao conceito. Por quê? Porque às vezes a gente nem sabe que o vizinho, ou que o amigo da escola, ou que alguém da igreja está passando por esse tipo de violência, por esse abuso, e a gente não consegue ajudar. Então, precisamos estar atentos. Olha só, o abuso infantil, ele inclui imprudência ou negligência, ou um ato realizado com dor por parte de um adulto, e por um adulto que vai contra o bem-estar da saúde da criança. A característica do abusador, vinha estudando um outro material, que na maioria das vezes é homem. Na maioria das vezes, a característica do abusador é um homem, tá? E aí, com a sua faixa etária entre seus 30 e 49 anos, tá? E na maioria das vezes, das estatísticas que se tem, o alvo mais fácil tem sido as meninas, tá? O alvo mais fácil, ainda mais fácil e mais vulnerável tem sido as meninas, embora os meninos não estejam ilesos dessa estatística. Porém, as estatísticas só mostram aquilo que é denunciado, porque é o apurado que eles têm. Mas a gente sabe que existe muita coisa acontecendo fora do nosso alcance, fora do conhecimento dos órgãos competentes, e que a gente não consegue fazer essa estatística, dizer que realmente, será que realmente é mais meninas? Será que realmente elas ainda são as mais atacadas? Será que ainda são mesmo só um alvo maior? Então, mas olha só, o que pode incluir como abuso infantil? Falta de comida ou abrigo, agravos. Devemos pensar que o assédio moral na família pode ocorrer em todas as dimensões, entre pai e filho, entre marido e esposa, entre mãe e filho. Então, não há uma regra. O que é comum em todos os casos nem sempre, vai trazer graves consequências, mas o que é para um não é para todo mundo. Tá? Ciclo de autossabotagem. A vida é desenvolvida com a finalidade de obter as coisas básicas, tais como alimentação, casa, roupas. O que acontece na maioria das vezes é que os pais estão envolvidos, como estamos, num ritmo de vida tão acelerado, a gente acaba esquecendo de todas as outras necessidades que a nossa família tem. A gente se envolve tanto para a necessidade física, como a comida, como a roupa, como o estudo, e acaba esquecendo o que as crianças têm necessidade para uma formação moral, intelectual e espiritual. E é o que nós não podemos esquecer. A gente não vai dizer, não, Mônica, agora olha, não vou trabalhar mais não, eu vou ficar só uma parte no serviço, a outra eu vou ficar em casa porque eu tenho que dar atenção. Se você conseguir, ótimo. Mas não é uma regra. Não é o que eu vou dizer agora, não, eu não vou trabalhar mais o dia todo também porque eu... Entendeu? Então, assim, cada um sabe da sua necessidade, mas você precisa encontrar um equilíbrio. Por quê? Porque o seu filho tem a necessidade de outros itens, tá? Olha aí, negligenciamos as outras necessidades que podem ser resumidas em atos de amor. No livro Relacionamento Familiar diz o seguinte: a privação de amor cria um vácuo no qual a depressão, a alienação e mesmo a revolta podem achar lugar no coração dessas crianças. Quando crescem, com muita frequência formam estruturas patológicas de caráter. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente forma na criança aquilo que nós não gostaríamos de ter nelas enquanto adulto. E, infelizmente, vai formar por uma falha nossa em não ter encontrado um equilíbrio e ter suprido as necessidades dessa criança, no caso, necessidades emocionais. Então, a gente precisa estar atento a esse detalhe. Alguém que cresceu num ambiente abusivo não pode reconhecer seu próprio comportamento abusivo. O que acontece? É uma regra? Não. Todo menino ou toda menina que foi abusado vai ser um abusador? Não é uma regra. Mas existe uma tendência forte para isso. Por quê? Porque na maioria das vezes você reproduz na fase adulta aquilo que você viveu na infância. Não é uma regra. Não é uma regra de forma alguma. Mas pode ser que isso venha a ocorrer?
Pode sim. Ou você pode não reconhecer o abuso que sofreu, como eu falei no começo. Você também pode confundir o controle com o cuidado e ver uma atitude dominante ou invasiva, não apenas como adequada e necessária, mas também como um sinal de afeto. O que acontece? Quando a gente não tem esses conceitos bem formados em nossa mente, a gente não consegue definir o que é abuso, o que é invasão de privacidade, o que é um carinho, o que é um afeto. E muitas vezes a gente acaba se colocando numa situação de vítima quando estamos passando pelo processo do abuso. No caso, eu falo a gente, mas entendendo que nós estamos tratando da questão do abuso sexual infantil. Então, nós precisamos ensinar para as nossas crianças que se elas foram aliciadas, se alguém chegou e passou a mão nas partes íntimas dela, ela precisa entender que aquilo é uma forma de abuso e que elas não precisam se sentir culpadas porque alguém fez isso com elas. Pelo contrário, quem fez o errado foi quem tentou pegar na criança nas partes íntimas. Não foi ela que, de uma forma ou de outra, permitiu. Porque se ela permitiu, ela foi coagida. Se permitiu, ela estava com medo. Ela não soube se defender. Então, a gente tem que ter cuidado ao ensinar para as nossas crianças que elas precisam ter defesa. Precisam ter defesa e jamais se sentirem culpadas de terem sido abusadas. Que Deus há de livrar os nossos filhos. Crianças aprendem por imitação e observação. Olha essa foto. É o famoso faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E a gente que é pai e mãe sofre isso, acho que diariamente. Porque vira e mexe a gente se pega naquela situação, menino, faz isso. E eles vão crescendo e eles vão dizendo para a gente, mas a senhora não faz. Não diz? Diz. Então a gente tem que ter esse cuidado de procurar fazer. Se você não foi habituado a ter aquilo que você está querendo ensinar, então ore a Deus e peça força para que Ele te ajude a ensinar. Porque é nossa responsabilidade, como pais, ensinar os nossos filhos a reproduzirem de nós aquilo que há de melhor em nós. Porque o de ruim eles também reproduzem. Tem aquela frase que o povo fala assim, criança não é adulto em miniatura. Concordo, criança não é um adulto em miniatura. Porém, se você fica fazendo coisa errada, eles vão de fato parecer adultos em miniatura. Ou melhor, os pais em miniatura. Porque muitas vezes a gente olha eles fazendo igualzinho. Tá? Ideias e conceitos nas famílias, nós precisamos ter as necessidades supridas. Necessidades de quê? Nós já falamos, de amor, respeito, responsabilidade, autonomia, estima, aceitação, seguridade, afetividade. E quando nós temos a negligência dessas necessidades, tá? Vou só relembrar? De amor, respeito, responsabilidade e todas as outras, nós acabamos tendo esse tipo de situação. A criança passa a se sentir coagida, passa a ter medo, a se sentir rejeitada, humilhada, culpada, passa a ser mais enciumada. Aí a superproteção também é uma consequência, né? E passa a ser uma criança insegura. E nós observamos essa insegurança, ela desencadeia muito mais coisa. Hoje nós temos tido um índice muito alto de crianças e adolescentes com transtornos mentais. E se formos fazer um apurado, pode ser consequência todas aquelas necessidades que deveriam ter sido supridas e não foram. Então, gente, não existe outra forma de restaurar um coração, um corpo danificado por um abuso, seja ele sexual, seja ele físico, emocional, se não for através do Senhor. Porque só Ele é capaz de restaurar a origem. Só Ele é capaz de apagar as marcas.
Porque aqueles que já sofreram abuso, eles têm marcas terríveis. Marcas que muitas vezes não se apagam, mas que Deus pode permitir que você lembre, porém aquilo já não te machuque mais tanto. Porém aquilo já não doa tanto. E nós, quando nós temos a responsabilidade, sim, de buscar ajuda e de ajudar as pessoas que sofrem algum abuso. Infelizmente, algumas situações a gente até tenta, mas não consegue. Quando criança, nós morávamos em São Luís e nós tínhamos uma vizinha em que ela já não mais era casada com o pai das filhas e ela já havia casado com uma outra pessoa e essa outra pessoa não era cristão e ele bebia muito. E eu morava, tipo assim, estava a minha casa e passava mais umas 2 casas, era um pouquinho mais distante. Mas eles viviam uma constante situação de abuso, de violência física, em que deixava a vizinhança toda muito constrangida. Porque por diversas vezes nós tentamos fazer alguma coisa, mas a mãe não permitia. Tanto que uma das vezes ele chegou a ser preso, mas ela obrigou a filha, uma das filhas, a tirar a queixa, para ele poder sair. Então, existem situações que a gente realmente acaba ficando de mãos atadas, embora a gente tenha tentado, tenha feito, tenha buscado, porque era muito sofrido a situação. E há quem diga que poderia ter situações de abuso sexual, nunca foi confirmado nada. Mas era muito difícil. Mas a gente não pode desanimar. Nós temos que buscar, de fato, hoje, a informação ela tem chegado com mais velocidade a todos os cantos, onde as pessoas não têm mais tido tanto medo de denunciar, medo de buscar uma ajuda. Então, acho que nós, enquanto igreja, precisamos e temos essa responsabilidade. Más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho até a 3ª e 4ª geração. Esta terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem como uma conduta de pecado. Então, que Deus nos ajude a não permitir que isso de fato vá seguindo, porque não existe uma regra, mas a gente pode mudar a situação. Todos podemos e devemos vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Olha que a irmã White fala, desejado de todas as nações. Vamos lá em Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23. Só para ir direto na palavra, daquilo que nós já falamos bastante. 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Só Deus é capaz de restaurar, como eu já havia falado, né? Só Deus é capaz de fazer essa mudança, porque para retirar essas manchas desse animal, só Deus. Ele mesmo, de sua própria natureza, não teria essa possibilidade, mas Deus o pode. Porque por nós mesmos, não temos como nos livrar da nossa pecaminosidade. Nada podemos fazer, somente em Deus há libertação. O que fazer com as violências que destroem o plano original de Deus? Jesus restaura a visão do verdadeiro relacionamento com Deus e com os outros. Vamos a João 15, 12. João 15, 12. O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É simples. E às vezes a gente lê e diz assim, não, é fácil, eu que não estou conseguindo fazer isso. Não, não é fácil. Você amar todo mundo é um mandamento supremo. Mas não é simples. Mas é possível, porque senão a palavra não te garantiria. Para isso nós precisamos o quê? Buscar a Deus acima de todas as coisas. Nosso amor a Deus se manifesta no amor aos outros. O amor pelas pessoas é o maior testemunho. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. É muito mais do que simplesmente sentir. Deus está te dando a ordem. Vai e ama a todo mundo. Porque aquele que ama a Deus, isso tudo se manifesta no amor aos outros. Nós somos frágeis nas áreas física, material, emocional e espiritual. E precisamos ser fortalecidos para que a gente não se machuque tanto. E onde a gente pode se fortalecer? Olha o que a Bíblia diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Jesus, é Deus. Então nós podemos aperfeiçoar, firmar e fortificar. Aperfeiçoar, o termo da ideia de consertar peças fracas ou quebradas, né? Então, vamos ali ajeitar porque ainda não está no legal. Vamos aperfeiçoar essa peça que não ficou boa. Firmar, tornar firme, sólido como granito, rijo como fibras, forte como aço. E fortificar, remover flacidez, trocar fragilidade pela estabilidade. Então, tudo isso nós precisamos fazer para ajudar a fortificar, a aperfeiçoar e a fortalecer toda a fragilidade que possa existir em alguém que esteja necessitado de nós. Então, a ideia é o quê? Lançar um alicerce. A religião, ela é necessária no lar. Só ela pode prevenir os ofensivos erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal. Unicamente onde Cristo reina, pode haver amor profundo, verdadeiro e altruísta. Longe de Deus, não há possibilidades. Longe de Deus não existe caminho. Então você pode passar aí o tempo que você quiser longe de Deus, mas a vida não é completa. Eu lembro de uma amiga que ela conheceu a Cristo já depois de adulta, e ela dizia assim para mim: vocês falam num vazio que eu não sentia. Eu não sentia esse negócio desse vazio. Eu ia para a festa, voltava para casa, dormia e não tinha esse negócio de vazio. No entanto, depois que ela entrou na igreja, passou muito tempo, começou a conhecer e tudo. Aí tem um tempinho a gente conversando, ela dizia assim: eu me sentia vazia mesmo dentro da igreja. Eu disse: oxe, não tinha um vazio antes. E agora tinha, ela disse, porque eu passei a conhecer e percebi que precisava mais. E aí a gente começa a perceber que de fato existe um vazio quando a gente não procura se encher verdadeiramente de Deus. Porque muitas vezes nós estamos aí sentados no banco ou aqui pregando ou tentando fazer alguma coisa, mas a gente sente que não está completo. A gente sente que está faltando alguma coisa. E de fato nós precisamos pedir todos os dias a Deus que preencha o que de fato falta em nossa vida. Porque a gente sempre precisa mais. A gente sempre está precisando mais de Cristo. Porque todos os dias a gente precisa pedir ao Senhor que nos encha dele. Porque todo dia a gente esvazia e ele precisa vir e encher um pouco mais. Precisamos oferecer nutrientes necessários para as necessidades da nossa família. Olha aí os nutrientes que eles estão sugerindo. Vitamina A de atenção positiva e orientada, pelo menos 15 minutos por dia. Isso aí ele dá uma dosezinha pequena, mas vamos dar atenção. Quando a gente dá atenção para os filhos, a gente consegue perceber o que está acontecendo com eles. Se a gente não tirar esse momento para a nossa família, eu falo dos filhos porque o foco hoje está nas crianças, mas aí a gente volta para a família toda. Se a gente não tirar tempo para estar com a nossa família, a gente não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes passa despercebido, as coisas acontecem ali debaixo das nossas vistas, quando a gente pensa que não, meu Deus, o que foi que houve? Eu não percebi. Por quê? Porque eu não consegui dar essa vitamina, a vitamina A de atenção positiva. Beijos e abraços todas
às noites e de manhã é importante o carinho, perceber que a gente está atento a esses detalhes. Uma vitamina C, C de carinho, de companheirismo, mostre afeto o tempo todo e a cada momento. E a disciplina, pode fugir? Não pode. Tem que ter o carinho, mas tem que ter a disciplina. Disciplinar com amor. Porque senão alguém vai disciplinar e não vai ser com amor. E aí a gente acaba sentindo as dores das disciplinas do mundo, e ela não é boa. A vitamina E de estímulo ou incentivo é sempre necessária. Uma vitamina muito boa, especialmente para o coração. Todo mundo gosta de ser estimulado, todo mundo gosta de ser incentivado, não é verdade? Principalmente quando a gente já está querendo alguma coisa e alguém vem dizer assim, não, isso aí é legal, pode ir que vai dar certo. A gente chega e pega um gás, né? Porque não, isso aí vai dar certo. Mas estimule, se você está achando que a sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos não estão indo pelo caminho certo, ajude, mostre outra forma, porque às vezes ele não sabe, principalmente se for criança ou adolescente, às vezes ele não sabe que aquele caminho dele que ele está querendo seguir não é o melhor. Então mostre para ele, mostre com carinho, mostre com amor, mostre com disciplina, que vai dar certo. E lá em Provérbios 4:23 diz o seguinte, sobretudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa vitamina ficou aí, separadinha, mas não menos importante, que a base de tudo é a oração. A gente tira a atenção para conversar com os filhos, com o esposo, com a esposa, e se não tirar o tempinho para conversar com Deus, não vai dar. Porque quem é que nos orienta? Deus. Então a maneira que nós temos de aumentar os nossos laços com o Senhor é orando e lendo a palavra. E se a gente não fizer isso, a gente não consegue ter essa força que nós precisamos para estarmos junto com a nossa família e orientá-los no caminho. Portanto, renda-se ao Senhor Jesus, pois Ele quebrou o silêncio com o grito de restauração dado na cruz. Está consumado. Afinal, Ele cria, mantém e redime a humanidade por meio de seu sacrifício. Precisamos nos render aos braços do Senhor Jesus, porque dele procede as fontes de vida. Nós, enquanto irmãos da Igreja Adventista, ou mesmo os que não são, todos nós temos a responsabilidade de ajudar aqueles que necessitam. Todos nós temos uma responsabilidade social com os nossos vizinhos, com aqueles que nós convivemos no ambiente de trabalho, com as nossas crianças. Precisamos orientá-los, precisamos informá-los. A nossa sociedade está gritando por restauração. E nós temos aqui uma forma de ajudar e não podemos nos eximir dela. A nossa sociedade clama por perdão. A nossa sociedade clama por Jesus. E nós não podemos colocar esse Jesus debaixo da cadeira ou aqui debaixo da Bíblia e esconder só para a gente, porque o que Ele quer é que a gente espalhe. O que Ele quer é que alcançar o maior número de pessoas possível, porque essas pessoas eram para estar ali, nós éramos para estar ali debaixo dos braços de Jesus, não era? Mas por uma consequência do pecado, não estamos ali sob domínio direto. Estamos ainda aguardando uma glória por vir. E essa glória vai vir, se assim todos nós cumprirmos o nosso papel de cristãos e levarmos a Jesus a todas as pessoas que necessitam. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe os filhos da igreja, para que nós possamos, e esses meninos, e esses adultos, e essas famílias, possam estar ligadas ao Senhor o tempo todo. Amém. Vamos ouvir agora uma mensagem musical que vai continuar nos inspirando a compreender mais e mais do amor do Senhor.
Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vais, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vá, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vá, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Que bom que o Senhor nos perdoa. Se deixamos de fazer algo pela nossa família, se deixamos de dar atenção, se deixamos de suprir alguma necessidade que eles tinham, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a seguir adiante, buscando cada dia mais colocar a nossa família no altar do Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigada, meu Pai, pelo teu amor imenso por nós. Obrigada porque tu nos oferece o teu perdão, meu Deus, diante de tantas falhas que temos. Ó Deus, cuida de nós, cuida de nossas famílias. Nos ensina, meu Deus, a cada dia estarmos mais perto de ti, para que possamos instruir os tesouros que tu deste em nossas mãos. Protege, ó Pai, as nossas crianças, protege os nossos adolescentes, protege eles do mal, Senhor Jesus. Afasta deles toda e qualquer pessoa que possa estar querendo se aproveitar da inocência que eles têm. Livra-nos, Senhor Jesus, e dá-nos força, nos capacita a ensinar, a instruir aqueles que necessitam de nós, os mais frágeis e mais vulneráveis. Temos uma responsabilidade grande, Deus, perante a comunidade, portanto, nos ajuda a compreender e assumir esse papel para que nós possamos, de fato, cumprir diante de todos aquilo que nós precisamos cumprir, que é de ajudar. Não nos deixa ficar omissos, ó Deus, diante de coisas que sabemos e muitas vezes com a nossa omissão a situação só piora.
Nos ajuda, ó Deus, a fazermos o que é certo, diante de tudo, diante de todos, e perante Ti principalmente. Fica conosco, despede-nos em paz para nossos lares, e as ações que ainda continuarão sendo feitas, tanto hoje como ainda por muito tempo, que elas sejam abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Muito bem, nós queremos agradecer a nossa pregadora desta manhã, a Mônica. Muito obrigado, Mônica. E, como de costume, ela vai estar à porta para se despedir de cada um de vocês. Não esqueça, às 5 da tarde, às 17 horas, o grupo de desbravadores estará aqui mais uma vez com os pais. Não só os pais dos bravadores. Basta só você pedir com fé. Basta só você pedir com fé. Sobre esse tema que é tão importante. A Mônica falando aí, eu ali pensando, falando das formas de abuso, né? E eu pensando que eu fui muito abusado quando criança, né? E quando você fala de abuso, a gente pensa que só é a violência sexual, né? E não é. Muito obrigado, Mônica, mais uma vez. E sempre que a gente convidar, a gente possa ter você aqui mais uma vez, ok? Ok, irmão? Muito obrigado a vocês também.